Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer um react a um vídeo antigo do Antônio Miranda, tá certo? Que ele publicou há uns 3 anos atrás, mas que eu achei necessário fazer um react porque é um tema muito importante. E o tema tem relação com Marcos capítulo 16, do versículo 9 a o 20. Qual é a tese do Antônio Miranda? E que é compartilhada por vários críticos, né? É que esses textos eles foram acrescentados a posteriori e que não constam nos melhores manuscritos que temos, né? Ele traz isso como evidência. Ele traz aí o manuscrito, o Códices Sinaíticos e o Vaticanos, né? Da família dos Códices Alexandrinos, tá certo? Então, ele traz esses dois códices para fundamentar a ideia de que o texto de Marcos ele não teria aquele final longo que consta nas nossas Bíblias, mas que do versículo 9 ao 20, estes textos aí eles foram acrescentados depois. E isso, obviamente, teria uma influência direta na doutrina da ressurreição, né? Porque pense comigo, se o Evangelho de Marcos é o mais antigo, certo? Isso aqui, pelo menos, é o raciocínio do Antônio Miranda, que ficou claro no vídeo dele, que eu vou passar aqui para vocês. Ora, se é verdade que esse texto foi adulterado, e ele fala diretamente da tradição das aparições e da ressurreição de Jesus, e este texto foi acrescentado a posteriori, ele não existe nos originais, então como a gente fundamenta a doutrina da ressurreição? Porque os outros evangelhos fizeram uso de quem? De Marcos. Então a perspectiva do Antônio Miranda é que isso é um problema para a doutrina da ressurreição, porque a doutrina da ressurreição estaria alicerçada no nada, em algo que foi acrescentado a posteriori, e que os outros evangelistas eles também haviam criado, né, esta doutrina ao seu modo, tá certo? Enfim, é um tipo de pensamento completamente contraditório, mas que a princípio pode fazer sentido para aqueles que são mais desavisados, né? De todo modo, a gente vai tentar responder a isso aqui, e para ficar mais simples e justo, eu gostaria de colocar o vídeo dele aqui na tela, tá certo? Para analisar qual é a perspectiva dele, e na medida que ele for falando, eu vou fazendo o react de cada parte das falas aí que ele colocou aí no vídeo, né? O que você está vendo aqui é uma verdadeira bomba para o cristianismo. Talvez você não esteja entendendo agora no primeiro momento, mas eu tenho certeza que se o seu pastor, o seu padre ou o seu líder religioso favorito estiver vendo esse vídeo agora e vendo essa imagem, ele tremeu na base. Eu sei. Ninguém tremeu na base, Antônio Miranda. Esse é um assunto que todo intelectual cristão sério, está entendendo? Já se debruçou sobre ele. Tá bom? O Antônio Miranda quer passar para o público a ideia de que os pastores, os padres, eles evitam falar deste assunto, de que Marcos, ali, do versículo 9 ao 20 do capítulo 16, ele pode ter sido acrescentado, né? E por isso os pastores tentam esconder dos fiéis esse tema e tudo mais. Não, não tem nada escondido. Eu vou apresentar algumas obras aqui de cristãos que, diferente de vocês, estuda, tá certo? De verdade. Não é leitor de capa de livro. Pessoas sérias que conhecem as línguas originais e que são cristãos e que se debruçam sobre o tema. Então é falso, é mentira do Antônio Miranda falar que os pastores querem enganar você, querendo tapar o sol com a peneira, não querem que você conheça o assunto, quando isso está altamente documentado em vários livros. Né? Os próprios intelectuais cristãos tratam deste assunto com a maior tranquilidade, com a abertura completa. Né? O problema é que muito cristão não gosta de ler. Aí quando vê uma pessoa como você, oh, é verdade, eu estou sendo enganado, meu Deus do céu. A minha vida toda dentro da igreja eu fui enganado e o Antônio Miranda abriu os meus olhos. Pelo amor de Deus, né? Então não tem nada, pessoal. Você que é cristão e que não gosta de ler nada e é enganado, ludibriado, pessoas como Antônio Miranda, tá entendendo? Tem inúmeros autores cristãos que já tratam sobre essa questão de Marcos 16, do 9 ao 20, ser um acréscimo ou não. Ninguém tapa o sol com a peneira aqui, não, como o Antônio Miranda quer supor, tá bom? Mas vamos adiantar. Sei que você agora está curioso para saber o que isso aqui significa. Então acompanhe comigo até o final. Em outras palavras, eu mostro aqui nesse canal aquilo que seu padre, seu pastor, seu líder religioso favorito jamais terá coragem de lhe mostrar. Se você não está acreditando em mim, cobre a partir de hoje que seu padre, seu pastor, seu líder religioso favorito diga na igreja lotada isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Cobre dele. Não só dizem, tá certo? Eu tô falando do pastor sério, né? Eu sei que tem muito picareta aí na televisão, vendendo a fé, pregando teologia da prosperidade e enganando o povo. Esses aí não merecem crédito nenhum, pode ser criticado, pode ser, né, desmascarado como eles merecem ser. Agora, pastor sério, que estuda, nenhum deles tem
a menor dificuldade de demonstrar, de falar sobre esse assunto. Pede para me refutar também. Fala assim, vai lá refutar o Antônio, quero ver. Bota lá, vamos. Estamos aqui para isso. Bora. Eu só quero lembrar a vocês que eu não estou aqui para fazer você perder sua fé, eu não estou aqui contra a sua crença, nada disso. Você não está preocupado com isso, né? Só passa a vida inteira atacando o cristianismo, mas você não está preocupado com a fé dos outros. Eu só estou passando uma informação a qual não é passada nas igrejas. Eu trago para vocês o Mentira sua. Igreja séria e pastores sérios falam sim. Você é que é um mentiroso. que é discutido no mais alto nível dentro da academia. E você vai pegar essa informação, vai consultar o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso favorito, vai pesquisar por conta própria e vai ver se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Se for mentira, você vem aqui e comenta, Antônio, você é um mentiroso, um salafrário, um safado, um causeiro e por aí em diante. Agora, meu irmão, se for verdade, aí é contigo o que tu vai fazer com essa informação aí, beleza? Dado esse recado, vamos entender o seguinte. Qual é a base da fé cristã? A base da fé cristã é a crença de que esse camarada aqui, Jesus Cristo, existiu, ele foi morto num sacrifício, né, representando lá o que eu já mostrei para vocês, o ritual do sacrifício do Yom Kippur, né? E depois esse camarada teria ressuscitado, aparecido a muitos, não é isso? Então a base da fé cristã é a crença na morte e ressurreição de Jesus, que faz a expiação do pecado do povo, fazendo essa ligação entre os humanos e Deus novamente, rasgando o véu, não é isso que é ensinado? Porque ele rasga o véu, né? O véu lá do Santo dos Santos é rasgado e as pessoas agora, a humanidade, tem acesso a Deus. Pessoal, tenha um pouco de paciência, viu? Eu vou colocar o vídeo na íntegra, porque eu não quero aqui distorcer nada do que ele falar e não quero esconder nada, tá bom? Aqui a minha ideia é a dele. E aí você acredita no que você quiser. Eu não tô aqui para formar discípulo, eu não tô nem aí para isso, tá? Agora que você toma a sua própria conclusão, analise os argumentos e acredite em quem você quiser acreditar, tá bom? Deus, não é isso? E aí você não precisa mais de sacrifício de animais. Essa é a base da fé cristã. Então, por que o vídeo de hoje, você deve estar se perguntando, é uma bomba? Por que isso aqui, ó, na verdade, não é uma bomba que tem aqui, não, ó. A gente não precisa nem dizer que é uma bomba comum. Isso aqui é uma bomba H, uma bomba atômica. Isso aqui é uma bomba nuclear no cristianismo, tá? Isso aqui você não está entendendo o que é, mas olha só. Isso aqui é o final de Marcos, tá? Isso aqui, que vocês estão vendo agora, é o Códice Vaticano, tá? Códice Vaticano. Esse daqui é o Códice Sinaítico. São os códices de melhor qualidade que datam do 4º século. Códices de melhor qualidade. Eu vou questionar essa questão já, tá certo? De fato, a maioria dos críticos consideram que os códices alexandrinos, né, eles de algum modo, principalmente esses dois que ele está citando aí, eles são considerados os melhores manuscritos, tá? Mas ele vai falar durante o vídeo que isso é quase uma unanimidade entre os estudos. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Embora a maioria vá nessa tese, tem autores, eu vou citar alguns aqui para vocês, que vão numa linha completamente diferente, tá bom? E o Evangelho de Marcos termina aqui. Só que você não sabe ler grego, né? Então você ainda deve estar confuso em relação a isso. Mas como eu sei que você é uma pessoa atenta, você deve ter reparado aqui, né? Que tá dizendo aqui, ó, Marcos 16:8, né? Aí você vai pro outro, pro Sinaítico, e tá aqui, ó, Marcos 16:8. Aí você deve ficar confuso, não é mesmo? Ai, Antônio, eu fiquei super confusa, tá? Me explica aqui o seguinte. Aqui na minha Bíblia, meu querido, não termina no 16:8. Ele tá indo até o 16:20. Olha aqui, meu povo. O que isso significa? Explica pra gente. É muito fácil, muito simples. Tudo isso que está do 16:9 até o 16:20 foi acrescentado posteriormente. O encontro de Jesus com os apóstolos, a sua pregação após a ressurreição, simplesmente não existe nos manuscritos de melhor atestação. Simplesmente tudo isso foi acrescentado. E foram acrescentados em mais de uma versão diferente. Meus amigos, olha essa bomba aqui, caiu no colo do cristianismo agora. Nossa, agora eu vou chorar, vou virar ateu. Agora, nesse momento, eu abandono toda a minha fé, porque o Antônio Miranda, viu, conseguiu me convencer de que a doutrina da ressurreição ela foi completamente desmascarada e era uma invenção a posteriori, tá certo? Como ela não consta em Marcos, ela foi um acréscimo a posteriori, porque com base no argumento do Antônio Miranda, os melhores manuscritos não trazem os versículos do 9 ao 20, logo, a doutrina da ressurreição está refutada. Eu vou refutar isso já, tá certo? Galera, é isso mesmo que eu acabei de explicar para vocês. Tudo isso aí é invenção. É uma fanfic posterior. Tudo isso é uma DLC acrescentada depois, minha gente. Isso, padre, pastor, líder religioso, nenhum explica. E isso tem implicações seríssimas para o cristianismo que você vai ver nesse vídeo aqui. Para entender a explicação disso, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Quando
Mesmo que a tese do Antônio Miranda de que esses textos aí, esses versículos foram acrescentados a posteriori, ainda assim, ele está errado ao dizer que isso tem implicação em relação à doutrina da ressurreição. Está completamente errado. Mas já aguarde um pouquinho, tá certo? Aguarde. Quando a gente tem parênteses normal, tá? Em uma crítica textual significa que ele tem uma certa atestação, tá? Ele não tem tanta diferença assim. Quando a gente tem o colchete comum, significa que houve ali um debate, mas que pode haver aquela parte, aquele texto, como vocês viram na questão do Jesus Barrabás, né, onde que o comitê, por maioria, acreditou que Jesus era sim o nome de Barrabás, só que foi suprimido por questões de crença, de fé, respeito em relação ao personagem Jesus. Agora, quando nós temos isso aqui, ó, o colchete duplo, é que o comitê foi enfático em declarar aquele texto como ausente do que talvez seria um original, tá? Ou seja, é uma adulteração, é algo forjado, não, é algo criado, beleza? Isso aqui é seríssimo quando você tem numa Bíblia, tá? E muitas Bíblias não necessariamente adulterado, né? Você pode pegar esses dois colchetes aí, colchetes duplos, né, que se chama. Isso aí indica que o texto ali é questionável. Ele não consta naquilo que os críticos, a maioria dos críticos, descreve como os melhores manuscritos, tá certo? Mas eu vou questionar já já essa questão do Códice Vaticanos, os sinaíticos, se eles são de fato os melhores manuscritos ou não. Isso é uma discussão que, embora a maioria vá mesmo pela linha do Antônio Miranda, eu admito aqui, eu não tenho problema nenhum em admitir, isso não é um consenso, tá certo? Tem muitos autores que pensam diferente. de hoje que você usa em casa possuem partes que deveriam não constar porque fazem parte de um texto receptus, né? Que não foi totalmente retirado da circulação comercial. Então agora nós vamos analisar o melhor material de estudo que nós temos disponível, que tem de melhor na academia, para você ver que eu não estou mentindo. Eu poderia pegar a minha Bíblia interlinear, porque ela já traz isso. Tá vendo aqui, ó? Ó, o colchete duplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, onde começa e onde termina. Tá? Tudo isso daqui foi acrescentado. Tudo isso não existe. Uma fanfic posterior. Mas, como vocês sabem, o Dr. Rodrigo Silva reclamou de eu ter usado a Bíblia interlinear. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega, né, o Novo Testamento grego, que é, tá, o Neist Alland, para poder fazer aqui a atestação para todos vocês. E como vocês podem reparar aqui, ó, olha só, ó, colchete duplo, beleza? Olha só, o colchete duplo aí. Vamos ver aqui onde que vai parar, ó. Aqui, ó, no 20. Então, tudo isso daqui, gente, não existe no que talvez seja um original. Bom, não necessariamente, não é? Isso aí pode dizer, você pode dizer o seguinte, olha, esses duplo colchetes aqui mostram que estas passagens, esses textos, não constam naquilo que a crítica, né, que os críticos, a maioria dos críticos chamam dos melhores manuscritos, ou dos manuscritos mais antigos. Só que a gente entende o seguinte, que existem outros manuscritos, principalmente os manuscritos, né, bizantinos, os códices bizantinos, que, de algum modo, sugerem o contrário. Existem códices bizantinos, próximo dos códices vaticanos, os sinaíticos, por exemplo, que trazem a passagem inteira, tá certo? Vários outros manuscritos gregos, tanto mais recentes como mais antigos também, não mais antigo do que os dois que ele está trazendo, mas aí eu vou mostrar que existem referências na patrística muito antes desses manuscritos que apontam para o conhecimento dos cristãos sobre essas passagens, tá bom? Vou mostrar já já. Mas, de todo modo, vários outros manuscritos trazem a passagem na íntegra. E isso é consubstanciado pelo testemunho de outros pais da igreja já no século II. Eu vou mostrar agora, já já. Bom, para não dizer que eu não estou usando material acadêmico, a gente também pode acrescentar uma outra obra além do Neist Alland. A gente pode acrescentar o Variantes Textuais do Novo Testamento. Tá? Quem é um dos autores disso aqui? Ó? Quem é o comentário? Bruce Metzger. Tá? Vai procurar aí no Google quem é o Bruce Metzger, beleza? Então vamos lá, gente. A gente abre aqui, ó, e a gente vai para a parte 16, 9 e 20, que é o final ou os finais de Marcos. Vamos ver o que ele vai falar. São bastante complicados os problemas textuais e literários relacionados com o final de Marcos. Aí ele vai sugerir aqui uma série de referências, tá? Para você fazer uma análise mais aprofundada disso tudo. Os manuscritos trazem 4 finais diferentes para Marcos. Eu tenho esses 4 finais e já vou ler para vocês. Olha só o que ele vai falar aqui. Ó. Os 12 últimos versículos do texto de Marcos comumente aceita onde? Nas Bíblias comuns que as pessoas têm em casa, né? Derivadas aí de... Sim, mas você... Não, porque os manuscritos, né? Ele se esquece de dizer, como eu já falei, que existem manuscritos que trazem o texto, tá certo? Na íntegra. O final longo de Marcos, tá?
textos recépticos da vida e por aí em diante, as pessoas são enganadas, né, com a Bíblia que elas têm em casa. Mas, enfim, não aparecem os dois mais antigos manuscritos gregos. Quais são esses dois mais antigos manuscritos gregos, meu gente? Esses aqui, ó, os Sinaíticos e o Vaticano. Eles terminam sem ter esses acréscimos. Olha que loucura, hein? Que doideira, hein? Vamos continuar aqui. No manuscrito bobiense da antiga latina, no manuscrito da siríaca, em mais ou menos 100 manuscritos armênios e nos dois mais antigos manuscritos georgianos, Clemente de Alexandria e Orígenes, segundo e terceiro século, não dão mostras de que sabiam da existência desses 12 versículos. Além disso, Eusébio e Jerônimo, quarto e quinto século, afirmam que esses versículos estavam ausentes de quase todas as cópias gregas de Marcos que eles conheciam. Vários manuscritos que contêm esses versículos trazem notas de copista dando conta de que cópias gregas mais antigas não tinham esse texto. Em outros manuscritos, essas passagens trazem sinais que os copistas colocavam no texto para indicar que se tratava de um acréscimo ao documento. Bom, pessoal, sobre isso que ele acabou de falar aí, algumas coisas interessantes aqui que eu queria compartilhar com vocês, fazendo uso de uma obra, tá certo? Chamada Manuscritologia do Novo Testamento, que eu vou colocar aí na tela. Eu tenho a obra em PDF do autor Paulo Anglada, tá certo? Eu acho que é assim a pronúncia. Eu vou colocar aqui na tela esta obra. Então, pessoal, quando você abre a obra do Paulo Anglada, que é um cara especialista no grego, um cara que sempre foi um grande estudioso, tá certo? Ele traz aqui, ó, uma lista, tá certo? De outros códices, enfim, de uma vasta documentação, trazendo na íntegra os versos do 9 ao 20, contido no capítulo 16 de Marcos, tá? Da página 117, 118, ele traz uma lista aqui, tá bom? E também ele traz o testemunho dos pais da igreja sobre estes textos, sobre estes versículos de Marcos, né? O versículo do 9 ao 20. Ele vai sustentar, trazendo para a gente uma vasta documentação onde os pais da igreja pareciam conhecer esses textos. Por exemplo, Jerônimo, tá certo? Na sua tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata Latina, ele traz na íntegra o texto de Marcos, do versículo 9 ao 20. Ele traz também fontes siríacas do século IV, o Diatessarão, que é uma obra de um cara chamado Tassiano no século II, que inclusive eu já fiz vídeos aqui falando sobre ele, tá certo? Que trazem na íntegra o texto de Marcos completo, certo? Do versículo 1 ao 20. Não para no 8, né? Não tem ali o final abrupto, né? Mas continua o final longo de Marcos, tá certo? Tem Justino Marte no século II, no ano 165, em sua obra Apologia, no capítulo 1, no ponto 45, onde parece que ele faz uma clara referência a Marcos 16 e 20, e aí a gente vai ver na íntegra isso aí agora, tá certo? Para vocês, eu acabei de colocar aqui na íntegra agora para que vocês vejam e conferir se o Paulo Anglada não está inventando isso ou está falando a verdade. Opa, parece que ele está falando a verdade mesmo. Quando você lê esse capítulo aqui falando sobre a ascensão e a glória de Jesus, você vai ver, você pode pausar e ler aí, tá certo? Falando daquilo que, segundo Justino, já havia sido predito por Davi, né? De que Cristo seria levado aos céus, ou seja, Justino Marte sustenta que Davi havia profetizado isso. E aqui, ó, no final do ponto 45, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que na visão de outros autores, como Wallace, o Daniel Wallace, é um claro paralelo com Marcos 16. E o final ali, né? Eu acho que o versículo 18, 19, que fala ali da ascensão de Jesus. Eu não vou ler tudo, mas quem quiser tá aí na íntegra, tá certo? Eu vou ler só essa parte que está grifada aqui, ó. Portanto, o que ele diz? Enviar-te-á de Jerusalém o cetro de poder. Era anúncio antecipado da palavra poderosa, que, saindo de Jerusalém, os apóstolos pregaram por toda parte, e que nós, a despeito da morte decretada dos que ensinam, ou absolutamente confessam o nome de Cristo, em todo lugar também, a abraçamos e ensinamos. Veja esse final. E se também vós ledes como inimigo estas nossas palavras, além de matar-nos, como já dissemos antes, nada podeis fazer. A nós isso nenhum dano causará. A vós, porém, a todos os que justamente nos odeiam e não se convertem, trazem-vos-á castigo de fogo eterno. Nota esses termos. A nós isso nenhum dano causará. Outra coisa aqui que ele levanta, além de matar-nos, como já dissemos antes, nada podeis fazer. Então, muitos autores sustentam que isso é um paralelo claro
com Mateus, tá certo? Naquela passagem do capítulo 18, né? Onde Jesus diz, ó, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, tá certo? Aí no 19 ele fala aí da ascensão de Jesus aos céus, né? Então, fica claro que isso aqui pode ser um paralelo de Justino, já com o capítulo final de Marcos 16. Então, isso demonstra que Justino, ao menos, tinha conhecimento da doutrina da ascensão de Cristo aos céus, e de que Jesus tinha incumbido os discípulos de proclamar este evangelho, e de que nenhuma coisa, nenhum mal, tá certo? Iria atingi-los, tá certo? Iria impedi-los de proclamar e de anunciar o evangelho, ou seja, não lhes fará dano algum. Então, isso está falando da efetividade da mensagem de Cristo, que, apesar das dificuldades, dos problemas, ela triunfaria, tá certo? De todo modo, tá bom? E isso, então, é um claro paralelo com o que Justino fala aqui, quando diz, a nós isso nenhum dano causará. A vós, porém, e a todos que justamente nos odeiam e não se convertem, traze-vos-á castigo de fogo eterno. Outra coisa que deixa mais claro este conhecimento deste texto do final de Marcos, a gente encontra em Irineu, no século II. Note, eu estou falando de uma documentação aqui, pessoal, muito antes dos manuscritos, tá certo? Que o Antônio Miranda falou na live. Quais manuscritos? Os sinaíticos e o Vaticano, que o Antônio Miranda diz que são os melhores manuscritos. Já já vou falar um pouco sobre isso. Então, note que fica claro no texto de Justino, tá certo? Como agora a gente vai mostrar no de Irineu também, acho que é no livro 3 de Contra Heresias, no capítulo 10, eu só vou ler a parte que nos cabe, obviamente, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, e no final do evangelho, Marcos diz também, ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ele está falando do final de Marcos. E o que é que diz o final de Marcos? O final de Marcos fala sobre Jesus ter sido arrebatado aos céus? É claro que fala, tá? Se não, vejamos no versículo 19, que Miranda diz que é uma interpolação posterior e que isso não está, isso aí não foi escrito pelos evangelistas e que as primeiras comunidades cristãs não tinham acesso a estes textos, né? Isso foi inventado depois. Veja o que diz o versículo 19, que casa com o que Irineu falou. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, o que é que nos parece aqui? É que existe uma literatura na patrística, em Justino, em Irineu, tá certo? Mais a posteriori, em Jerônimo, na Vulgata Latina, onde ele cita a passagem completa de Marcos. Então, há um conhecimento vasto, tanto nos primeiros séculos, já no começo do século II, como nos séculos que se seguiram, um conhecimento desses textos. Inclusive, o próprio Eusébio de Cesaré entrou em alguns debates, umas discussões, se eu não estiver enganado, sobre esse texto, o que indica que ele defendia a autenticidade desse texto também. Então, há sim evidências de que este texto era conhecido já no começo do século II, pelas primeiras comunidades cristãs ali do segundo século. O que significa dizer que provavelmente essas comunidades tinham, se não acesso aos originais, algum manuscrito mais antigos que esse que o Antônio Miranda trouxe para a gente, que obviamente se perderam, mas que ficaram aí salvos para a gente a partir do testemunho da patrística. Então a gente vai descartar tudo isso aqui? Tudo bem, a gente pode descartar. Mas isso pode nos trazer a reflexão de que existia um manuscrito muito anterior a este citado pelo Antônio Miranda, que de algum modo consubstancia a ideia de que um final longo de Marcos era do conhecimento dos primeiros cristãos. Agora, um outro ponto que a gente poderia falar, e aí eu volto para a obra do nosso amigo Paulo Anglada, né, é que não é verdade o que o Antônio Miranda disse no seu vídeo. Que, olha, os melhores manuscritos e tudo mais, e que isso é um consenso, isso é tudo mentira, tá? É verdade que a maioria dos críticos sugerem que os textos, o Códice Sinaíticos e do Vaticano, eles são os melhores que temos para analisarmos essas questões. No entanto, nem todos os autores definem desta forma. Tudo bem, ele pode ser melhor para a gente, porque ele chegou inteiro para a gente, né? Um dos critérios para chegarmos à conclusão de que um manuscrito ele é bom é quando ele chega para a gente, né? Inteiro, completo, que dá para a gente ler
completamente, tá certo? Conservado. E tem a ver também com a questão da antiguidade do documento, que conta muito, né, em relação à proximidade dos fatos também. Enfim, existe uma série de regrinhas aí que, de algum modo, tá certo, leva-nos a concluir que um determinado manuscrito é melhor ou não, né? Tá certo? No entanto, existe um debate, sempre existiu um debate sobre isso. O que é um manuscrito? O que é um bom manuscrito? O que é o melhor manuscrito? Tá certo? Veja, tem um autor que o Paulo Anglada ele cita aqui, que é o Johannes Martin. Ele foi um professor da Universidade de Bonn, tá certo? Ele é um cara que viveu ali no século XIX, tá certo? Na época pré-crítica, tá certo? E ele sustenta, por exemplo, uma coisa que o Paulo traz na íntegra pra gente aqui, ó. E ele vai dizer isso nesse autor, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: já os manuscritos mais antigos da família alexandrina, que é esse que o Antônio Miranda está citando aí para vocês como os melhores manuscritos, em seu julgamento, no julgamento do autor, né, que o Paulo está citando aqui, eram os piores, os quais, justamente por serem corrompidos, foram preservados pelo desuso. Qual é a ideia desse autor aqui? É o seguinte, olha, não é porque esses códices chegaram para a gente preservados, bonitinhos, que eles podem ser considerados os melhores códigos, não. É pelo contrário. Eles chegaram a gente preservado do jeito que eles estão hoje, porque a igreja simplesmente fez pouco uso deles. E eles não se desgastaram por isso. Então, naquela época, antigamente, não se tinha essa visão dos códigos sinaíticos e do códigos vaticanos. Então, isso é uma visão que não é um consenso entre os especialistas, tá certo? Hoje até pode ter uma maioria que pense do jeito do Antônio Miranda. Não estou dizendo que não é que a visão dele de toda está errada, no sentido de que uma maioria pensa como ele. Mas nem todos os autores pensam como ele. A gente poderia citar esse autor, a gente poderia citar o Paulo Anglada, que a gente está citando aqui, o Paroski, também, que tem uma obra sobre manuscritos e tudo mais. Então, uma série de autores que discordam dessa perspectiva do Antônio Miranda. Então, isso não é um debate, tá certo? É fechado. Então, a gente tem que entender e estar aberto a outras possibilidades. Então, a visão desse autor é que, olha, esses manuscritos estão lá conservadinhos porque eles não foram tão usados pela igreja. A igreja fez uso de outros que se desgastaram e se perderam com o tempo. E esses códices poderiam, de algum modo, trazer as passagens na íntegra, como existem códices que trazem na íntegra o texto de Marcos, tá certo? Então, é basicamente o seguinte: não há consenso absoluto sobre o que seria um melhor manuscrito. É isso que eu estou querendo trazer para a discussão aqui, tá bom? O vocabulário e o estilo desse final mais longo diferem do resto do Evangelho de Marcos, e isso sugere que os versículos 9 a 20 não são originais. Olha aqui a tese dele, ó. É provável que o final longo... Outra coisa que eles levantam é essa questão do estilo de Marcos, de Marcos ser diferente do que se seguiu a partir destes versículos do 9 ao 20, né? Ou seja, a forma de escrever é diferente. Então não pode ser o mesmo autor, tá certo? Bom, a gente poderia se responder de várias formas. A primeira questão aqui é que pode ser o mesmo autor, só que o Marcos ele pode ter feito o seguinte, olha, ter dado a outra pessoa para escrever enquanto ele estava ditando, mas pode ter sido o próprio Marcos que orientou uma outra pessoa a escrever. Isso é uma possibilidade também. Ou não, né? Veja o que o Paulo Anglada ele traz para a gente aqui na sua obra, tá bom? Então note o argumento do Miranda. Você tem que entender aqui que estes versículos do 9 ao 20 trazem um estilo de escrita diferente dos outros capítulos do mesmo livro, o que indica que pode ter sido um acréscimo posterior de uma outra pessoa, né? Então isso é um problema de linguagem aqui. Só que o Paulo Anglada ele responde para a gente afirmando o seguinte, na página 122, olha, proponentes da omissão do final de Marcos argumentam que as evidências internas referentes à linguagem indicam que a passagem não é de autoria de Marcos. Metzger, que é o autor que o Miranda cita, por exemplo, afirma que o vocábulo e estilo dos versos do 9 ao 20 não são marcanos, tá? Nota o que ele vai falar no final aqui. Quem quiser ler tudo, só dá uma pausa aí e pode ler, tá certo? Esses argumentos já foram refutados por uma gama de estudiosos. Ele aqui cita alguns. É difícil admitir, por exemplo, que o uso exclusivo de 16 palavras nos 12 versos em questão, comprovem a autoria ilegítima da passagem. Uma vez que cerca de 555 palavras são empregadas uma só vez nos 661 versículos não disputados do livro de Marcos. E o próprio assunto dos últimos 12 versos é diferente do restante do livro.
Então, é fraco este argumento, tá certo? De que a linguagem não corresponde à linguagem do restante do texto, tá? Então, vários autores já refutaram essa perspectiva aqui, tá bom? Mas vamos continuar. Tenha sido tomado de outro documento, escrito talvez na primeira metade do segundo século e colocado logo após os versículos 1 e 8 para dar ao evangelho um final mais apropriado. Então, olha só, minha gente, eu apresentei para vocês materiais acadêmicos que trazem essa informação, então não sou eu que estou mentindo. Então não sou eu que estou falando, isso aqui é um material acadêmico, religioso, material cristão, tá? Vocês podem conferir. Eu também estou trazendo material, todo mundo está vendo. Eu citei alguns autores aqui, tá certo? O Paulo Anglada, tá certo? Paroski também é uma boa referência para trabalhar essas questões. Uma série de intelectuais que podem trazer uma outra abordagem diferente desses autores, que são bons autores também, não estou dizendo que não são, tá? Que o Antônio Miranda está citando aí, mas que não. O que eu quero mostrar aqui é que não é um pensamento unânime. Embora uma maioria de críticos textuais pense igual ao Miranda, isso não significa dizer que eles estão certos, né? Em tudo, tá bom? Inclusive nesse ponto. Então, e eu não estou aqui só dizendo da boca para fora isso aí. Vocês estão vendo que eu estou trazendo uma documentação que se segue, tá certo? Das minhas afirmações. Eu não estou fazendo aqui afirmações soltas, não. Eu estou trazendo toda uma documentação de autores, a patrística, tá certo? Documentos que já no segundo século mostram que cristãos já conheciam na íntegra o texto de Marcos, tá bom? E note aí você pode dizer, sim, mas então por que esses dois manuscritos, tá certo? Eles e outros, né? E esses principais que o Antônio Miranda chama de os melhores manuscritos não trazem na íntegra o texto e nos trazem um final abrupto, né? No versículo 8. Tá? Por quê disso? Tá bom? A grande questão que se coloca aqui é que até mesmo os escribas que escreveram lá o Códice, né, do Vaticano, sinaíticos e tudo mais, até eles tinham o conhecimento, conforme vocês podem ver aí na tela, eu coloquei aí na tela para vocês, tá certo? Que o texto de Marcos não terminou no versículo 8. Veja o que o Paulo Anglada traz aqui na página 121 sobre o Códice Vaticano. Mesmo o testemunho do Códice B é incerto. Escrito em 3 colunas, ele deixa uma coluna vaga entre o final de Marcos, no versículo 8, e o início de Lucas. Embora normalmente comece os livros no início da próxima coluna, sugerindo que o seu escriba tinha ciência de que o livro poderia não terminar nesse ponto. Até os próprios escribas, tá certo? Do Códice Vaticano, tá certo? Ele tinha a compreensão de que o texto não terminava no versículo 8 e que ele se seguia a partir do versículo 8, embora não tenha trazido na íntegra o texto como a gente tem nas nossas Bíblias hoje, né? Nesse ponto, o Antônio Miranda está certo, ninguém está dizendo que ele está errado nisso. Mas dizer que isso é uma invenção posterior, que os primeiros cristãos não tinham conhecimento disso, é tudo mentira, tá? Como eu já mostrei aqui que não é verdade isso aí. Antes mesmo do Códice Vaticano Sinaítico, já existia provavelmente uma documentação que nos mostra, como eu já mostrei aqui para vocês, que já existia, de algum modo, algum conhecimento sobre o texto completo de Marcos. Muito provavelmente, né? Embora não dê para bater um martelo com 100% de certeza, tá bom? Para o Miranda tudo é certo, né? Quando se trata de atacar o cristianismo, aí é tudo certo. Na página 122, o Paulo Anglada, ele relata que os escribas, eles tiveram aqui fizeram uma tentativa frustrada de preencher o espaço vago que originalmente deveria conter o final mais longo do Evangelho de Marcos. Enfim, tem muita coisa interessante nessa obra. O nome do livro, pessoal, é Manuscritologia do Novo Testamento de Paulo Anglada, tá certo? Quem quiser dar uma lida aí, vocês vão gostar bastante, tá bom, desse texto. E outra coisa que ele levanta é que tanto o Códice Sinaítico de Vaticanos, eles dificilmente são códices independentes, tá? Eles tiveram uma origem em comum no Egito, tá certo? Em Alexandria, e provavelmente eles não podem ser considerados códices independentes, tá certo? Mas são códices dependentes. Então eles não são testemunhas independentes para dar base ou fundamento à ideia do seu Antônio Miranda, tá certo? De que o texto de Marcos, o final do texto de Marcos é uma invenção posterior. Longe disso. Por conta própria. Consultem o seu padre e o seu pastor, porque eles sabem disso. Eles aprenderam isso, não aprenderam, tem que voltar para a escola, beleza? Agora, nesse meu outro material aqui, ó, a crítica e o texto do Novo Testamento, a gente vai vir aqui, ó, e vai ver os finais de Marcos, né? O primeiro final de Marcos, vamos ver aqui, ó. Lembrando que essa daqui é uma tradução literal, então fica meio confuso, tá? Porque é uma tradução meio que interlineada do texto. E saindo fugiram do seu porco tinham, pois elas tremor e espanto, e ninguém nada a ela disseram. Tinham medo, pois, tá?
Vamos para o segundo final. O segundo final vai dizer o seguinte, ó, tradução literal também. Todas as coisas anunciadas ao redor de Pedro, suscitamente proclamaram depois de e estas coisas também, ele mesmo, Jesus, desde o Oriente até o Ocidente, enviou através de eles a santa e incorruptível mensagem da eterna salvação. Amém. Terceiro final vai dizer o seguinte, ó. E tendo ressuscitado cedo em primeiro de semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expelido 7 demônios. Aquela ainda anunciou aos que com ele tinham estado, que estavam entristecidos e chorando. E aqueles ouvindo que vive foi visto por ela, não acreditaram. Depois a estas coisas, a 2 entre eles que caminhavam foi manifestado em outra forma, indo eles para o campo, e aqueles partindo anunciaram aos outros, nem naqueles acreditaram. Finalmente, estando reclinados, eles, os 11, foi manifestado e censurou a incredulidade deles, e dureza de coração, porque ao que tinham visto, a ele ressuscitado não deram crédito. E disse a eles, indo para o mundo inteiro proclamai o evangelho a toda criatura. O que crê e é batizado será salvo. O que mais não crê será condenado. Sinais aos que creem, estes acompanharão em nome meu, demônio expelirão, em línguas falarão, novas e em mãos de serpentes pegarão, esse mortífero ao beberem, de modo nenhum a eles fará mal. Sobre enfermos as imporão e bem terão. Então, olha só, gente, essa coisa de pegar em pobre, que a gente vê muito pastor morrendo, né, que vai pegar em pobre com uma picada e morre, coisa que a gente vê nego tomando veneno e morrendo, nego expulsando o demônio em nome de Jesus, nego falando que cura os outros, isso aqui tudo é acréscimo. Cara, tudo isso daqui, meu irmão, foi colocado na Bíblia, não existe. Ou talvez os escribas do Códices Vaticanos e Sinaíticos, eles tenham tirado o texto, tá certo? Isso é uma outra possibilidade que eu já vi alguns autores sugerirem, tá certo? Justamente porque esta passagem ela trazia dificuldades aos cristãos. Justamente por isso aí. Pegar as serpentes, isso pode ter causado uma dificuldade enorme para eles e eles terem removido essa passagem de uma forma livre e querendo fazer isso. Ou não, né? Talvez eles também tenham perdido isso aí, não chegou para eles o texto na íntegra e eles simplesmente não colocaram, né? Eles sabiam que tinha mais alguma coisa, mas não sabiam o que é que estava ali especificamente, então não escreveram nada. Então existem muitas possibilidades sobre isso aí, né? No original, tá? Como eu mostrei para vocês. Quer ver? Eu vou botar aí na tela, tá? Algumas versões que demonstram que isso aí foi acrescentado. Lembra aí que elas estão com o shade blue, beleza? E aí nós temos o quarto, né? O quarto e último final. Tradução literal vai dizer o seguinte, ó. Esse tempo coerente da lei e da fé se encontra sob o domínio de Satanás, que não permite que a verdade e o poder de Deus prevaleçam sobre as impurezas dos espíritos, ou não permite que os que estão sob o domínio dos espíritos compreendam a verdade e o poder de Deus. Portanto, revela agora a tua justiça. Assim eles falaram com Cristo, e Cristo lhes respondeu, os anos de poder de Satanás chegaram ao fim, porém outras coisas terríveis se aproximam. E eu fui entregue à morte pelos pecadores, para que eles possam voltar para a verdade, e não pequem mais, e possam herdar a glória espiritual e incorruptível da justiça que está nos céus. Agora, depois de ler esses 4 finais, eu quero saber de vocês, qual deles é inspirado por Deus, né? E o comitê de especialistas julga que do versículo 9 ao 20 é tudo acréscimo, é tudo final acrescentado. Até esse aqui, ó, no versículo 8 ainda, isso aqui é acréscimo, tá? Isso aqui é acrescentado. Acrescentado para você, né? A base para você sustentar isso que você está dizendo é os 2 códices, né? O Códice Vaticanos e o Sinaítico, os 2 códices alexandrinos ali, né? Que você tem como os melhores manuscritos. Melhores para quem? Melhores para quem? Porque para os cristãos de antigamente, talvez não. Talvez a tese que eu trouxe aqui, registrada de um outro autor citado pelo Paulo Anglada, esteja correta. Ou seja, esses 2 códices aí se preservaram justamente por terem sido escanteados pela igreja. A igreja não ter feito uso desses 2 códices e esses códices chegaram a nós de uma forma preservada por não terem sido utilizados. Mas os outros, né, manuscritos, os outros códices, de algum modo, poderiam ter, de algum modo, um status maior para a igreja. E que, por isso, alguns deles, né, se encontram rasurados, outros se perderam, e assim por diante. Dentro de uma vastidão de possibilidades, né, você pode ter encontrado este texto, né, na íntegra, o texto completo de Marcos na íntegra. Os cristãos liam esse texto e tudo mais, e tinham eles como inspirados. E isso é atestado não só pelo que eu estou imaginando aqui, mas pelas documentações da patrísticas que eu citei aqui para vocês, embora não dê para bater o martelo também, tá certo? Mas os textos que eu mostrei aqui para você, já do século II, mostram que existia um conhecimento dos cristãos sobre o texto final de Marcos. Então é complicado, tá? Aí outra coisa que ele traz para porque os evangelhos trazem muitos divergem entre si quando o assunto é
a narrativa da ressurreição. Primeiro que eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Por quê? Naquilo que é central, tá certo? Os 4 evangelhos convergem. E em que eles convergem? Que Jesus foi preso, foi crucificado, tá bom? Ele foi colocado numa tumba e que depois o sepulcro estava vazio e que as primeiras testemunhas foram mulheres. Enfim, existem vários pontos e os principais, na verdade, que nos trazem a ideia de que naquilo que é central, os evangelhos convergem. Então, sim, existem diferenças. E eu já mostrei isso em outros vídeos. Eu nunca escondi isso aqui no meu canal. Nenhum cristão, note que ele acha o seguinte: os cristãos estão escondendo essas coisas de vocês. Mas eu vim aqui para revelar. Ô, coitado, meu Deus do céu. Quem leu, por exemplo, uma vasta literatura de autores cristãos, como John P. Maher, né? Esse aqui, ó, tá bom? Que eu já trabalhei com ele aqui várias vezes, o Robert Van Vroost, por exemplo, tá bom? Tem vários autores aqui cristãos, intelectuais, diferente de você, que é um palpiteiro, tá? Que nos trazem aqui essas coisas, essas distinções. O Craig Blomberg, por exemplo, também, ele fala sobre essas distinções nos evangelhos, tá? Então, eu não vejo problema nenhum com isso como cristão. Pelo contrário, eu vejo um Deus que se manifesta por meio de instrumentos que são instrumentos falíveis. O homem é falho, tá certo? Mas nem isso impede de Deus se revelar a ele, de preservar certos núcleos contidos nos evangelhos. Aquilo que é central nos evangelhos, a ressurreição, a morte de Cristo, tá certo? Os testemunhas, aparições, nisto os 4 evangelhos são unânimes e convergem. Os detalhes periféricos que você está citando aí, pouco importa, meu amigo. Isso é um tiro no pé. Essas distinções entre o evangelho é um tiro no pé da sua teoria do Jesus romano. Tá bom? Já eu vou dizer por quê. Complicado agora aí para os líderes religiosos, para os estudiosos. Isso aí é um debate amplo demais na academia, tá? Porque se realmente a ressurreição de Jesus é um acréscimo, né, as implicações disso, cara, para o cristianismo é terrível. Significa muitas coisas. Por exemplo, que a comunidade cristã inteira está sendo enganada. Aquilo que você vê em filme, aquilo que você vê em novela, você vê em teatro, aquilo que você vê contado nas igrejas, tudo caô, tudo mentira, beleza? Não, como eu já disse, né? Não tem nada, ninguém escondendo nada aqui. É só você, cristão, que é preguiçoso, que é enganado por pessoas como Antônio Miranda, estudar. Se você estudar, você vai ver que ninguém esconde nada disso. Daniel Wallace trata sobre isso, né? Craig Blomberg trata sobre isso. Tá certo? Inúmeros autores, o Paulo Anglada, essa obra do Paulo Anglada, que eu estou citando para vocês, o Manuscritologia do Novo Testamento, é uma obra focada nisso. E na questão dos manuscritos. Eu não sou nenhum expert em manuscritologia, sou mediano nessa área, tá? Tá bom? Mas eu trouxe aqui autores que são, diferentes de você, conhecedores, tá certo? Dos originais. Dos originais, dos manuscritos, né, no caso, né? Beleza. Vamos entender as implicações disso agora. Bom, além daquilo que eu já mostrei para vocês, vamos ver o que o Bart Ehrman fala sobre isso. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos não pertenciam originalmente a ele, teriam sido adicionados por um escriba em uma geração posterior. Marcos terminava seu evangelho com o que hoje corresponde a 16:8, com as mulheres fugindo do túmulo sem contar a ninguém o que tinham visto. Em minha abordagem, aceito o consenso acadêmico de que os versículos 16... Mas nem os escribas dos sinaíticos do Vaticano, como eu já mostrei aqui para você, não vou ficar repetindo, tá certo, o tempo inteiro, conclui isto aí, que o final de Marcos é no capítulo 8. É no versículo 8, perdão. Nem aqueles que sugerem que, olha, a parte final de Marcos é um acréscimo, sugerem que o texto de Marcos foi concluído no versículo 8. São poucos que pensam assim. Nem todo mundo pensa assim. Alguns dizem o seguinte, não, olha, o texto continuou, ele simplesmente se perdeu. E depois a igreja acrescentou, como você está dizendo aí, tá? Mas isso é uma completa bobagem. Existe muito mais evidências para se acreditar que esses textos já era do conhecimento dos primeiros cristãos, no começo ali do século II, tá certo? Muito próximo ali, né, dos evangelhos, obviamente. Enfim, então, nada do que você sugere aí é uma verdade completa, tá certo? 9 até o 20, 21, são acréscimo posterior ao evangelho. Lembrando aqui um detalhe, ó, em minha abordagem aceito consenso acadêmico, tá? Então não adianta falar que isso não é consenso acadêmico, porque está em inúmeras fontes, que é consenso acadêmico, tá? Está no material acadêmico de primeira qualidade. Não é consenso acadêmico, você é mentiroso. Eu trouxe aqui vários autores, tanto os autores pré-críticos, tá certo? Como alguns autores que estão aqui, entre a gente ainda, que pensam diferente de você. Ou para você só vale autorzinho liberal?
para você só vale autor ateu, certo? Então a gente tem que analisar todos os autores. Agora, veja como você é um cara contraditório. Você diz que é consenso acadêmico, você apela para o consenso, né? Mas quando é sobre o Jesus histórico, que é também quase um consenso acadêmico, aí você despreza o consenso acadêmico, né? Quando é para provar o Jesus histórico, o consenso acadêmico não vale de nada. Então, nem adianta. Vim com ginástica mental, malabarismo mental, exercício exegético, hermenêutico para tentar. Nada do que eu fiz aqui foi malabarismo mental, exegético, hermenêutico, nada disso, nada. Tudo aqui que eu trouxe foi documento, foi obra de autores que conhecem de grego, né? Coisa que você não conhece. Eu não falo grego, tá? Eu não falo grego, mas muito menos você fala, tá bom? Mas eu trago autores que conhecem. Quando eu não sei grego, eu busco autores que manjam do grego. Você trouxe alguns aí. Eu não estou dizendo que você não trouxe base. Você tem autores bons aí, o Bruce Madison, enfim. Mas dizer, por exemplo, que isso aí é um consenso absoluto é mentira. Eu já provei que é mentira, porque eu trouxe vários autores aqui que pensam diferente de você. Burlar o que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é um fato. É um fato na academia que isso daí foi acrescentado. Agora, preste atenção uma coisa. Não é. Isso aí é de acordo com a sua opinião. É uma opinião de uma maioria, mas não de todos, tá? Veja, é uma maioria que pensa como você. Pelo menos os críticos, né, os mais liberais, pensam como você. Mas existem vários autores que pensam diferente. Então não é consenso coisa nenhuma. Tá certo? Você pode dizer que é uma maioria. Maioria é. Agora, consenso é mentira sua. É consenso na academia, tá? Que os evangelhos de Mateus e de Lucas se baseiam no evangelho de Marcos, tá? Então a ressurreição que você vê em Lucas e que você vê em Mateus diferem da ressurreição que você vê em Marcos. Por que isso acontece? Né? Será que nunca passou pela cabeça de vocês que isso acontece porque não existia final em Marcos e que tanto Lucas quanto Mateus inventaram o seu final? Agora olha que interessante. Não passa pela minha cabeça porque essa não é a opinião dos principais estudiosos, né, do Novo Testamento. As diferenças são explicadas de uma outra forma, que você engana seu público e não diz a verdade. As diferenças de narrativas entre os estudiosos, para os estudiosos, melhor dizendo, é explicada a partir da perspectiva das inúmeras tradições, sejam escritas ou orais, que já circulavam no primeiro século na igreja e que os autores dos evangelhos fizeram uso. Essas tradições, elas não são as mesmas. São várias as tradições, certo? Quando você diz, os evangelhos fizeram uso de Marcos e Marcos não traz esse texto falando sobre a ressurreição de Jesus. Só que tem outro detalhe. E as epístolas de Paulo que falam? A maioria dos estudiosos, por que você não diz isso para o seu público? A maioria dos estudiosos, inclusive um que você trouxe aí para o seu canal, tá certo? Que ele duvida da existência do Jesus histórico, mas ele não duvida da existência de Paulo. E ele diz que as cartas de Paulo, a mais antiga é datada na década de 50 do primeiro século. E já na década de 50 do primeiro século, as cartas de Paulo falam que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, traz a doutrina da ressurreição explicitamente. Tá? Antes de Marcos, meu amigo. Antes de Marcos. Então, isso prova que já existiam tradições e a crença de que Jesus havia ressuscitado. Portanto, o seu argumento inicial de que o texto de Marcos não existe e foi um acréscimo posterior, logo a ressurreição não se sustenta, não faz o menor sentido, porque já existia tradição antes de Marcos. Mesmo que você esteja certo ao falar que Marcos, de algum modo, tá certo? O final de Marcos é uma invenção posteriori, você ainda tem que lidar com uma vasta documentação, uma vasta tradição oral e escrita, tá certo? Que tratam da ressurreição de Jesus. Tá ok? Então, outra coisa para a gente fechar, né? Essa questão aqui, as distinções entre os evangelhos são respondidas na perspectiva de que esses autores dos evangelhos fizeram uso de tradições distintas, meu amigo. Deu para entender agora? Essa é a razão. E é isso que a maioria dos autores tratam. Eu trouxe aqui, né, o nosso Robert Van Vroost, ele trata dessa questão. O John P. Mayer trata desta questão, tá certo? O Craig Bloomberg, o Gerd Thiessen também. Vários autores falam sobre isso. Você quer enganar quem? Você não engana a mim. Você engana o seu público, que não gosta de ler. João 20, você vai ver o seguinte, ó. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada.
Essa é a versão. Aqui ele vai ficar perdendo tempo, pessoal. Eu vou ter que adiantar, tá? Eu vou ter que adiantar. Quem quiser, assiste o vídeo da íntegra. Eu vou deixar aí para vocês. Mas do minuto 18 até o minuto 20, certo? Ele vai falar das diferenças, né? Das narrativas dos evangelhos, da ressurreição. Isso eu já acabei de responder. De fato, há diferenças, distinções entre os evangelhos, mas naquilo que é central, a convergência, tá? Nenhum evangelho diverge que Jesus morreu, foi preso, morreu, ressuscitou, que a tumba estava vazia, que as mulheres foram as primeiras testemunhas e assim por diante. Então, isso é balela, isso é coisa para enganar trouxa, tá certo? E eu já respondi, eu não vou perder tempo com isso aqui não. Agora, note uma coisa aqui, que eu quase esqueço de falar. Ele diz que os evangelhos têm inúmeras diferenças, né? E que isso é a maior prova de que isso aí foi criado pelos discípulos e de não sei o quê e tudo mais. Note, a ideia, o fato de que existem diferenças nas narrativas, e eu não nego isso, já estou dizendo isso desde o início, né? É um tiro no pé na sua teoria, seu Antônio Miranda, do Jesus romano. Na teoria do Jesus romano. É um tiro no pé na sua teoria. Por quê? Porque a ideia do Jesus romano é o seguinte, olha, o cristianismo foi criado pela dinastia flaviana, pelo poder central romano, e este poder central nos deu os 4 evangelhos como propagandas. Certo? Agora, me explica uma coisa. Se isso é uma propaganda advinda de um poder central, por que eles não fizeram os evangelhos parecidos? Por que eles fazem as coisas tudo diferente? Se a fonte é a mesma. Né? Ah, mas porque foram autores diferentes que escreveram. Sim, mas a mando de quem? Não foi a mando da dinastia flaviana? Aí um evangelho diferente do outro em alguns aspectos. Então isso compromete a sua teoria do Jesus romano. E não a minha perspectiva de que os autores dos evangelhos fizeram uso de uma tradição anterior, tá certo? De uma vasta tradição anterior, e que nesses detalhes eles divergem justamente por isso, porque eles fizeram uso de fontes distintas. E outra coisa, Mateus e Lucas, eles não só fizeram uso de Marcos, né? Ainda tem essa. A maioria dos estudiosos, historiadores, sustentam a hipótese da fonte Q, que você nega, com certeza. Né? Enfim, mas você gosta de falar de consenso acadêmico quando te convém? Então estou falando aqui de uma vasta maioria de estudiosos que aceitam que existiam tradições que já circulavam na década de 40, 50, que serviu de base para a confecção dos evangelhos a posteriori. Né? Você engana seu público e não fala sobre isso. Essas discrepâncias que existem entre um evangelho e outro. Então, galera, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês demonstra discrepâncias que não comprometem a mensagem central, né? Como já foi falado. Que não existe nada de ressurreição de Jesus. Nos melhores manuscritos não existe ele aparecendo. Melhores em relação a quê? A quem? Aos primeiros cristãos? Do século III, do século IV? Eles consideravam esses manuscritos os melhores? Será? Tem autores que dizem que não. Então, melhores em relação ao quê? E a patrística? E os autores que falam de Marcos, da passagem inteira de Marcos já no século II? Para os discípulos, não existe nada disso, tudo isso foi acrescentado. Com o melhor material acadêmico disponível, a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que o cristianismo é falso? E aí? Não, não é falso. Falso é você ludibriar o seu público, né, em busca de like. Né? Você é um cara que é sensacionalista, cara. Só isso. O que você acha? Eu só estou apresentando para vocês os fatos. Aí cabe a você pesquisar por conta própria, pesquisar em relação ao seu padre, pastor, líder religioso favorito, consultar os mesmos, né? Pesquisar aonde você quiser e ver se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Exatamente, foi isso que eu fiz. Eu pesquisei e cheguei a conclusão de que a hipótese de um final de Marcos longo, ela é muito mais provável do que a hipótese de um Marcos que fecha no versículo 8. Os materiais que eu apresentei são falsos ou verdadeiros, tá? Essas são as fontes. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui pra gente encerrar. Esse vídeo ficou enorme, cara. Enorme demais. Mas, enfim, não tem problema. Vai dar um trabalho para editar. Você não tem nem ideia. Mas, veja. Uma coisa que a gente poderia concluir aqui para fechar. Aqui ele vai ficar fazendo esse sensacionalismo barato dele. Quem quiser ver na íntegra essas baboseiras, fica à vontade. Mas eu vou fechar aqui o vídeo, tá certo? Vamos supor, pessoal, que a tese do Miranda esteja correta, certo? Marcos, o texto de Marcos, do final de Marcos foi completamente acrescentado. Vamos supor que ele está certo nisso aí. Ok? Está completamente certo. Ainda assim, ele teria que lidar, certo? Com os versículos 6 e 7, que admitem a ressurreição de Jesus. Ainda tem essa, eu deixei essa por final, porque eu acho que ele não leu isso para o público dele, né? Aí ele vai lá, engana o público dele não gosta de ler Bíblia, aí acredita nas baboseiras dele. Mas se você abrir
o texto de Marcos 16, 6 e 7, é dito o seguinte: ele, porém, lhes disse: não vos espantei, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Na Galileia. Veja o versículo 6. Versículo 6. Não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está mais aqui. Então, versículos 6 e 7 sugerem que Jesus ressuscitou e de que ele iria aparecer aos discípulos. Tá? Então, mesmo que a tese do Miranda esteja correta, como não está, pelas razões que eu acabei de falar aqui, ainda assim ele teria que lidar com esses dois textos, anteriores ao versículo 9 ao 20, que sugerem a ressurreição de Jesus. E mais uma vasta gama de documentos que eu citei aqui, seja a patrística, seja as epístolas paulinas que vieram antes de Marcos, que traz toda a bagagem necessária sobre a doutrina da ressurreição de Jesus. Então, é tudo conversa para boi dormir, nada do que esse cara falou, tá certo? Sequer arranha o cristianismo, a religião cristã, e a religião cristã vai permanecer de pé, porque palpiteiros como Antônio Miranda, tá certo? Não será capaz de refutar uma religião com mais de 2.000 anos de história, né? Surgiram inúmeros refutadores, inúmeros, mas a religião cristã continua de pé aí, apesar destes refutadores, desses desonestos, principalmente aqui no YouTube, né? Como ele, como o mestre das orgias aí, e assim por diante. Então, pessoal, eu sei que ficou longo demais o vídeo, tá? Mas, enfim, não teve muito o que fazer, né? Por esse vídeo é só, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí, se inscreva, compartilhe, ajude esse canal a crescer. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?